E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? Ó, vamos compartilhar a cura, né? E esse é um dos devocionais, né, que assim, que me marca muito, porque eu sempre compartilho, né, como Deus tem me curado. Então, vamos pro texto pra gente começar a entender, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Bom, tá em Romanos 1,16. O que acontece? Nossa história de vida, nosso testemunho, ele tem que ser compartilhado, né? Ó, a nossa história de vitórias e superações é sem dúvida uma das formas mais eficazes de permitir que outras pessoas também possam ter sua vida transformada. Muitas vezes as pessoas estão passando por algo que para elas naquele momento é algo assim que só ela está passando, né? Que nunca ninguém no mundo sofreu o que ela está sofrendo. Então, quando a gente vem e traz, né? Não, eu já passei por isso, eu entendo. A pessoa começa a entender que, bah, se para que ela teve saída, então para mim também vai ter, né? Então, por isso que a gente tem que compartilhar nosso testemunho de vida, né? Seja o que você passou, você precisa compartilhar que Deus esteve contigo, né? E naquele momento mais difícil da sua vida. Nem, por exemplo, Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Até o momento dele ter um encontro com o Senhor. Então, ele se converteu e ele levava, né, o testemunho de vida dele. Então, ele arrastou multidões, né? Então, quando a gente compartilha algo que Deus fez em nossa vida, nós expomos a obra de Deus publicamente e, ao mesmo tempo, incentivamos e damos esperança a outras pessoas de terem a vida transformada. Eu vivi isso, né, recentemente, essa semana mesmo, quando eu compartilhei meu testemunho de vida, né, no qual eu perdi meu filho, dia 25 fez 3 anos. Então eu compartilhei, falei tudo como foi, né, detalhe por detalhe, como Deus me ajudou naquele processo do luto, né, de entregar meu filho para Deus naquele momento que os médicos estavam tentando reanimar ele, que ele caiu afogado numa piscina, né, na nossa piscina da nossa casa. E foi um processo assim, desde o meio-dia até as 11 da noite que Deus veio trabalhando, né, a aceitação para que a gente deixasse ele partir. Então foi um agir de Deus muito grande, tanto que no final eu e meu marido a gente se abraçou na sala do hospital, né, na sala de espera, nós estávamos esperando eles tentar reanimar ele, né? E quando a gente se abraçou ali no final, a gente sentiu uma paz tão grande que não tinha explicação naquele momento. E a gente falou, né? ah, Em alta voz, a gente disse assim, um pro outro, né? Nossa, eu senti uma coisa tão estranha, uma paz, assim, sabe? É tão estranho isso, mas eu tô em paz, né? A gente falou um pro outro ao mesmo tempo, assim. E quando a gente terminou de falar isso, o médico saiu, né, da emergência e veio e falou que ele tinha falecido. Claro, eu entrei num processo de luto, tudo, né? Fiquei em choque, porque não é fácil receber uma notícia dessas, mas depois, mais tarde, eu pude entender que Deus, desde o momento que aconteceu isso, Deus vem trabalhando na minha vida, né? Foi uma permissão dele, porque, que nem eu disse, a gente orou, a gente acreditava sem duvidar que ele ia voltar à vida, então falta de fé não foi, falta de oração também não foi. Então era permissão de Deus para nossas vidas, né, que tudo isso acontecesse. Mas Deus nunca disse que ia nos desamparar, né? Ia nos dar a mão, ia caminhar com a gente. Então, esse processo, esse meu testemunho, né, que eu sempre compartilho, sempre vou compartilhar, foi muito real, assim, como Deus esteve presente na minha vida e está até hoje, né? Porque a partir daquilo dali, eu me tornei uma nova pessoa, uma nova mulher, uma nova esposa, uma nova mãe, uma nova filha, uma nova nora. Então, a partir daquilo dali, eu entendi o verdadeiro sentido da vida, né? Eu, como pessoa, entendi que a gente deve viver abundantemente, né? Que a vida, que Deus deu o dom mais precioso que é a vida. E o que a gente faz com a nossa vida, né? Então, a partir daquilo dali, eu comecei a valorizar realmente a vida, né? Que o meu filho, que tinha 3 anos, o Pedro,
não queria uma mãe de qualquer jeito, ele queria uma mãe que vivesse, né, e vivesse de verdade. Então hoje eu faço jus, né, a vida que o Senhor nos deu. Então não é para ser vivida de qualquer maneira, jogada às traças, né, digamos assim. Então é para nós viver e viver uma vida de abundância, né? É assim que Deus trabalhou nesse meu processo. Então hoje eu te convido, né? Tudo aquilo que você passou, que Deus esteve contigo, que você pôde ver o cuidado do Senhor na sua vida, compartilhe com outras pessoas, porque isso vai ajudar a edificar a fé delas. Eu sempre peço para vocês compartilhar aqui, né? No final, para outras pessoas, para ajudar a edificar, porque realmente o testemunho ele edifica, né? Então, por isso que Deus permite nós passarmos por tal coisas, né? Para que, que nem diz o ditado, né? Deus não dá um fardo maior que a gente não pode carregar. E é verdade. Eu sei disso porque eu passei por isso. Eu achava que eu não ia dar conta e realmente sozinha eu não iria dar conta, né? Mas Deus estava comigo. Então ele sabia que eu poderia suportar aquele processo, né? Tem outras pessoas que não, né? Deus não permite, Deus dá a vida de novo aos filhos, porque sabe que aquela pessoa não vai suportar. Mas se você está passando ou já passou por alguma coisa, saiba que era o seu fardo que você deveria carregar, que sim, você poderia passar e Deus iria estar contigo, né? Então é pra gente entender essas coisas, sabe? Porque os milagres, essa história, né, pra mim foi um milagre, porque eu vivi um milagre. Hoje eu sou um milagre. Então eu compartilho isso com as pessoas. E eu escuto vários relatos de pessoas que moravam vizinho, que eu nem tinha muita convivência, né, mas amigos assim. Várias pessoas mudaram a vida delas também porque viram a forma como eu me posicionei diante de Deus, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, que eu não permiti me deixar cair numa cama de depressão, né, do luto e tudo, mas eu tomei uma posição de decidir deixar Deus cuidar de mim, deixar Deus cuidar do meu luto, porque sozinha eu não iria conseguir, né? E realmente Ele cuidou a ponto de que no velório a gente nem não tava sofrendo, né? Claro, depois a gente veio a sofrer, mas assim, foi um sofrimento, mas Deus estava comigo. Então, Deus me carregou no colo. E foi um dos momentos assim que eu mais estive perto do Senhor, né? Porque eu precisava muito dele. Hoje eu também preciso, né? Hoje também estou perto dele. Mas assim, sabe quando tu realmente se agarra no Senhor e fica ali? Foi um dos momentos que eu mais estive com o Senhor, né? Então, eu não espero em nenhum momento mais passar por isso, né? Mas hoje eu procuro estar com o Senhor sempre. Para quê? Porque eu sei. Porque independente se esteja num dia mal ou num dia bom, Ele vai estar com a gente, se a gente procurar Ele, né? Então, só depende da gente buscar o Senhor, né? E hoje eu te convido a buscar o Senhor. Então, assim, não há nada que Deus não possa transformar. Então, saiba, Deus, Ele está contigo a todo momento, né? Basta você querer. Então, esse foi nosso devocional de hoje. Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, né? Para edificar a fé delas, que isso com certeza vai trazer uma fé maior na vida dela, que ela possa também já chegar mais ao Pai e conhecer verdadeiramente quem Ele é, tá bom? Então não esquece de deixar o like também, tá? Nos vemos amanhã no nosso devocional. Até lá!